Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Chego aqui mais uma vez na manhã desta sexta-feira para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Sei que tem constantemente aí nos assistido nas redes sociais, nosso canal do YouTube. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é nesse sentido que nós cremos, que nós acreditamos, e por isso nós temos mantido aqui esse contato, buscando trazer a revelação da palavra de Deus para a sua vida, para que diante de tudo que temos vivido, nós tenhamos uma direção, nós possamos compreender a melhor forma de agir, a melhor forma de conduzir a nossa vida nesta sociedade. Hoje, para a nossa reflexão, eu quero lhe convidar a meditar comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 35. Esse texto fala sobre a cura de um mendigo, o qual é conhecido, no nosso meio como Bartimeu. Todavia, Bartimeu não era o nome dele. A palavra Bar, ela quer dizer filho. Então ele era filho de Timeu. Era um homem filho de Timeu. Nosso tempo não nos permite aí prolongar muito, até porque nós não queremos fazer vídeos muito longos. Mas você poderá, em um outro momento, a gente pode abordar essa questão e trazer maiores informações sobre, de fato, quem era este homem, conhecido no nosso contexto cristão como Bartimeu. Leiamos a palavra do Senhor. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Meu prezado ouvinte, amigo, esta palavra de Deus, ela nos conta uma história verídica, está registrado na Bíblia, e ocorreu durante o ministério de Jesus. Possivelmente na última semana antes dele ser crucificado. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ali a entrar em Jericó,
Havia Jericó antiga, qual tinha sido amaldiçoada por Josué, quando ali, após a tomada daquela cidade, os muros caíram. Josué amaldiçoou a cidade, afirmando que aquele que reedificasse novamente as ruínas iniciaria com a morte do seu filho, um dos seus filhos, e quando terminasse a construção morreria o outro. Assim aconteceu. Então havia as ruínas da cidade Jericó antiga e da nova, e a Jericó nova. Então, quando o texto diz que Jesus entra em Jericó e diz que o milagre acontece quando ele estava já saindo de Jericó, há uma linha de interpretação entre os intérpretes da palavra de Deus que diz que Jesus estava saindo da Jericó nova e entrando na velha, ou vice-versa. Mas o que nós queremos de fato aqui refletir com você é sobre a atitude de Bartimeu. Bartimeu era um mendigo, ele tinha uma capa. Naquela época o Império Romano ofertava uma capa, dava uma capa para as pessoas mendigas, aquelas que não tinham a condição de subsistir por conta própria. E Bartimeu tinha uma dessas capas que ele havia recebido, e ele mendigava à beira do caminho. Bartimeu, ele tinha uma sensibilidade. Ele não era uma pessoa, digamos que inútil. Ele não tinha visão. Ele tinha essa deficiência. A história vai nos revelar, e o próprio texto vai nos dar o entender, que Bartimeu, ele não nasceu cego, ele se tornou cego, ou fizeram ele cego no decorrer da sua vida. Todavia ele está ali pedindo esmola, e ele que já era acostumado com vários movimentos ali naquela redondeza, naquela cidade, de repente ele foi pego de surpresa por uma grande multidão, um grande tropel, um grande alvoroço, e ele percebeu algo diferente. Quem sabe em outros momentos o governador, as autoridades daquela localidade passavam por ali, e ele sempre via nesses movimentos uma oportunidade para ele aumentar a renda dele. Muitas pessoas passavam por ali. Ele, como mendigo, com certeza teria uma possibilidade maior de oferir algumas moedas, algumas esmolas. Então, era um ponto estratégico. Mas Bartimeu, quando ele pergunta o porquê daquele alvoroço, daquela multidão, ao invés de ele ouvir que era Pilatos, ou mesmo Herodes, ou alguma outra autoridade que estivesse ali passando, Bartimeu, ele ouviu algo. Ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. É provável que Bartimeu já houvesse antes ouvido falar de Jesus, porque senão ele não teria tido aquela atitude. E é provável que ele aguardava aquela oportunidade, guardava aquele momento. Creio eu que ele acreditava que em determinada ocasião Jesus haveria de passar por ali. De maneira que quando ele ouve que era Jesus de Nazaré, ele não pensou duas vezes. Ele não pensou duas vezes. Ele começou a gritar. Ele começou
a realmente se manifestar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que Bartimeu cria na promessa de que o Messias haveria de vir. Quem sabe ainda na sua infância ele tenha muito sido ensinado sobre esta profecia, sobre esta promessa do nascimento do Messias. De maneira que dizem para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando. Interessante que ele não grita: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele acreditava que esse Jesus de Nazaré era o Messias, era o mesmo Jesus da descendência de Davi, que a raiz de Jessé, que haveria de vir ao mundo e traria cura e restauração para a humanidade. Então Bartimeu clamou. Ele não queria mais depender daquela capa, ele não queria mais depender das esmolas, de maneira que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, as pessoas que iam à frente, diz a palavra de Deus que repreenderam ele. Disseram: te cala, mendigo. Ele está rodeado de tantas pessoas e ele não vai parar para te dar atenção. Nem todos aqueles que se dizem estar perto de Jesus, de fato compreendem quem é Jesus. Muitos estavam ali perto de Jesus, mas não conheciam ele. De maneira que se julgaram no direito de querer decidir por Jesus. E repreenderam o cego. Mas ele continuava clamando. Ele sabia o que ele queria. E ele sabia quem tinha a solução para ele. Então ele continuou clamando, ele não parou, ele continuou clamando, mesmo diante das palavras contrárias, mesmo diante das mensagens negativas: ele não vai te ouvir, não tem mais jeito para você, se conforma com esta situação. Ele não se conformou e ele continuou clamando, ele continuou pedindo graça, pedindo misericórdia, continuou realmente assim, clamando. Ele sabia o que a própria palavra de Deus nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Bartimeu continuou invocando, continuou clamando ao nome de Jesus: tem misericórdia de mim. De maneira que chegou um determinado momento que diz a Bíblia que Jesus parou. E Jesus parou e ouviu o clamor daquele cego e disse: chamou alguém perto dele, disse a ele: vão lá e tragam ele aqui. Talvez alguém tenha dito para Jesus: mas é só um cego, é só um mendigo. Mas Jesus veio para abrir os olhos dos cegos, para tornar os mendigos fartos, para fazer com que aqueles que estavam no monturo passem a viver em um patamar de riqueza, não tão somente material, mas riqueza espiritual. Saiam da mendicância e desfrutem da presença do Senhor Jesus. O cego, quando
ouviu aquela palavra, o mestre te chama, ele saltou de alegria e foi até Jesus. Quando Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele sabia o que ele queria. Quantas vezes nós até chamamos, até clamamos, mas nós não sabemos o que nós queremos. E não saber o que se quer é um empecilho para se chegar a algum lugar. E é um lugar de proveito, né? Porque quando não se sabe o que quer, até é possível se chegar a algum lugar, mas um lugar de incerteza, infrutífero, sem propósito. Mas o cego foi até Jesus, e ali quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: o que tu queres que eu te faça? Nós do Ministério Batista El Shaddai, nós fazemos anualmente esta conferência profética intitulada O que tu queres que Jesus te faça? E nós fazemos isso para despertar a fé das pessoas, porque todos nós temos fé, mas muitas pessoas estão com sua fé adormecida. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós observamos que este cego, quando Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele foi claro, ele foi direto, ele diz: que eu torne a ver, que eu recupere a visão. A condição para nós recebermos o nosso milagre é nós crermos. O salmista disse: eu criei, por isso eu falei. O cego cria. Jesus não era mais uma pessoa que estava ali perguntando para Bartimeu o que ele queria. É bem provável que Bartimeu, em algum momento, ele clamou outras vezes e vinha alguém e dizia: o que tu queres, Bartimeu? E ele diz: não, mentira daqui, aqui está fazendo sol, me coloca num lugar de sombra, me leva para um outro local. Mas quando ele soube que era Jesus, ele não ia pedir qualquer coisa. Ele abriu mão daquela capa. Ele sabia que ele não ia mais poder usar aquela capa depois que ele fosse curado. E agora ele ia ter que trabalhar, agora ele ia ter que buscar o seu próprio sustento. Mas o milagre que ele queria receber valia muito mais do que a ajuda que o Estado, o Império Romano, por intermédio daquela capa, possibilitava a ele. Então, meu querido ouvinte, eu quero aqui, já encerrando este momento, desafiar a você. Clame a Jesus, mas clame com convicção, clame com propósito, e você vai ouvir como Bartimeu ouviu: o que tu queres que eu te faça? Você está disposto a fazer isso? Clame a Jesus. Talvez você não vai estar no meio de uma multidão hoje, nós não há esse impedimento. Jesus, ele diz: tu quando quiseres orar, entra no teu quarto, fala ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Entra a sós com Deus, na tua intimidade, clama a Ele, te derrama aos pés dele. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, Ele vai agir com misericórdia sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus multiplique graça e misericórdia sobre a tua vida. Fica na paz de Jesus, tenhamos todos nós um bom dia. Amém.